Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e a outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível também acompanhar no site das duas TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O nosso convidado de hoje é o vice-presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. Falamos de Berenildo Gonçalo. Bem-vindo, Berenildo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é todo nosso. Nos comentários, o cientista político Aderbal Gama. Sejam bem-vindos todos os nossos telespectadores. É uma satisfação estarmos aqui hoje na entrevista junto com o vice-presidente do Sindicato dos Professores, Berenildo Gonçalo de Melo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Orlando Barbosa, do Clube da Boa Leitura. O Embaixada Brasil de hoje promete, voltamos daqui a pouco. A Embaixada retorna para iniciar o programa. O convidado de hoje é Berenildo Gonçalo, vice-presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. Bem, Berenildo, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da TV Polo. E todos sabemos que o sindicato passa pelo processo de eleições que já eram para ter acontecido no mês de março de 2021. Devido à pandemia de Covid-19, esse prazo se alongou, a eleição ainda não aconteceu, mas já estamos a menos de um mês, né, Berenildo, praticamente das eleições. Eu gostaria que você, como vice-presidente, falasse todo esse trâmite, o que ocorreu e qual a perspectiva das três chapas, né, para as eleições que se aproximam. Ok, eu primeiro quero agradecer o convite para participar do programa Embaixada. O sindicato vem passando aí pela transformação que vai acontecer por conta da eleição, né? Então, a partir do dia 15 de setembro, nós teremos então uma nova diretoria, que vai ser eleita pelo voto direto dos professores associados. A eleição deveria ter acontecido já, mas por conta da pandemia, por conta da falta de segurança, né, a presidente, em acordo com as presidentes das chapas, as candidatas, teve que prorrogar, né, tentou um respaldo junto à prefeitura para que garantisse que não haveria problema de acumular pessoas para fazer a eleição, mas não houve. O próprio Ministério Público também não se manifestou favorável ou contrariamente, então a presidente do SINDPMC decidiu, junto então com os demais, né, que prorrogaria a data da eleição. Mas no dia 15 de setembro, se Deus quiser, nós teremos a eleição e viraremos a página, né, para manter a luta dos professores municipais de Cubatão. Bem, Berenildo, você é o candidato de uma das chapas, né? Podemos dizer que é a chapa da situação, né, da atual diretoria, ou não isso? Ou tem uma nova vertente aqui? Eu não diria, porque da diretoria atual nós temos 3 pessoas que participam da chapa, né? Eu participo da chapa na diretoria executiva, mas de fato assim, é uma chapa nova, com pessoas que são da rede já há muito tempo, algumas que não são há tanto tempo assim, né? Mas conseguimos ter uma diversidade, inclusive com todos os segmentos da educação. Então é uma chapa que vem aí para renovar, para fazer valer, né, a vontade da categoria, mas também fazer política de uma forma bastante séria, com respeito ao professor, com respeito às instituições, né, sem querer fazer proselitismo com a categoria. Pelo contrário, são pessoas muito equilibradas, com um bom debate, um bom diálogo, com muita penetração na categoria, né? Eu acho que é isso que importa. Aderbal Gama. Berenildo, no Sindicato dos Professores, são quantos associados? Como é que funciona? A chapa é composta por quem? Quem pode votar? Quem pode ser votado? Perfeito. É muito bom falar que o sindicato ele tem cerca de 800 associados, né? Os nossos associados são professores no município, então está lá no nosso estatuto, né? Quem participa das chapas são professores com direito a voto. Ativo pode ser da ativa ou aposentado, né? Perfeito. Então, inclusive, tem alguma. Na nossa chapa nós temos aposentados também, mas todo o associado pode participar desde que ele tenha os direitos estatutários garantidos, né? Se estiver devidamente contribuindo, se estiver sem nenhum problema dentro da instituição sindical, ele pode disputar.
Então hoje nós temos 3 chapas concorrentes, né? Chapas 1, 2 e 3, cada uma com sua respectiva presidente, que é interessante isso também. Você é representante da chapa? Eu sou da chapa 2 e sou candidato a vice-presidente. A vice-presidente. O mais bacana de todo esse processo é que hoje são 3 candidatas. Você é candidato a vice novamente? Eu sou candidato a vice. Porque quem vem encabeçando? Conta pra gente. Então, na nossa chapa é a professora Luciana Moraes, que é da rede já há quase 30 anos, né? Conhece bem a rede, tem, enfim, tem muita amizade, muito conhecimento do trabalho, né? Mas o mais bacana é que é uma disputa onde as mulheres estão em primeiro. São 3 candidatas a presidente, né? E isso é muito bacana. A força da mulher dentro do professorado cubatense. Isso, exatamente. Então, eu acho o primeiro ponto, né? Apesar de que vai haver uma disputa, obviamente, mas são 3 mulheres e eu acho que as 3 estão muito qualificadas para exercer a presidência, né? É óbvio. Então, eu acho que é um processo bastante interessante, muito representativo. A Luciana Moraes da chapa 2, a Marlene Araújo da chapa 3. E quem é da chapa 1? É a Paula, professora Paula. Paula, chapa 1. Paula de Albuquerque. Repete, Adribal, para a gente citar as 3 chapas aqui novamente. Luciana Moraes, ela concorre à presidência pela chapa 2, Marlene Araújo concorre à presidência pela chapa 3 e a Paula Albuquerque concorre pela chapa 1, a presidência do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. Exatamente. É importante dizer assim que agora nós já temos uma situação mais controlada com relação à pandemia e eu tenho certeza que no dia 15 de setembro, né, nós teremos então uma presença significativa, porque as pessoas já estarão imunizadas, né, já há segurança para que as pessoas venham, apesar de todos os cuidados, né, que nós estamos tomando e que acontecerão no dia, já há um pouco mais de tranquilidade para que as pessoas venham. Então eu acho que é isso, né, essa segurada aí na eleição foi muito saudável porque nós contribuímos então com a questão do controle da pandemia, não expondo as pessoas, não colocando em risco. Bem, com essa explicação do Berenildo, encerramos o primeiro bloco do Embaixada Brasil, mas não saia daí, logo vamos dar início ao segundo bloco e continuidade com a entrevista com o Berenildo Gonçalo. Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Restaurante Casa da Sogra, agora você tem uma boa opção gastronômica em Cubatão. Restaurante Casa da Sogra, Rua Embaixador Pedro de Toledo, número 400, no centro de Cubatão. Pedidos também pelo WhatsApp, 3512-0609, Restaurante Casa da Sogra. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353. Alfa Segurança. A Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu segundo bloco. Como já dissemos na abertura do programa, o entrevistado é Berenildo Gonçalo, vice-presidente do Sindipmc. Bem, Berenildo, você faz parte da diretoria, atualmente o Berenildo é vice, além de ser candidato concorrente, né, como vice também. Mas nesses anos de mandato, Berenildo, são 4 anos, né, de exercício do mandato da diretoria à frente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão. Já que você faz parte da diretoria atual, eu gostaria que você falasse não só os afazeres que essa diretoria teve ao longo desse período, mas também as conquistas e as superações que vocês tiveram que ter nesses últimos 4 anos. Então, Valentim, foram muitas as lutas, né? Nosso mandato começou praticamente no início do governo do atual prefeito, no primeiro mandato do atual prefeito,
E já em 2017 nós tivemos um enfrentamento muito grande, foi a maior greve, né, dos servidores no município de Cubatão. Infelizmente houve aquele fato que está na memória das pessoas. 28 de março, né? Isso, que foi a agressão, né, que nós servidores sofremos ali no Paço Municipal. Naquele momento questionávamos o que se apelidou de pacote das maldades, né, que foi um momento em que o governo afrontou determinadas garantias. Até hoje nós temos o reflexo disso, né? Então foi um período muito difícil e parece que não para, né? Nós tivemos dificuldades no primeiro ano de governo, no segundo ano de governo. Quando achávamos que tudo estaria calmo, não é? Nós tivemos um prefeito reeleito que segue a mesma política, né? Uma política que nós sabemos que é extremamente liberal, tá? Então tivemos, óbvio que conseguimos aí algumas conquistas, no caso a recomposição de perdas de 30% das professoras da educação infantil, do Fundamental 1, foi um trabalho enorme, onde o governo jogou a responsabilidade para a categoria, mas nós tivemos não só a coragem, né, de fazer aquela mudança, mas também o discernimento e pessoas que estavam muito preparadas até para convencer os demais servidores que não tiveram reajuste significativo naquele ano, porque houve a responsabilidade de recompor o salário da educação fundamental, né, do Fundamental 1, em detrimento do reajuste do pessoal de nível superior. Ou seja, um governo que nos deixou a responsabilidade de ter que tirar de um lado, né, para garantir de outro, porque senão jamais aquelas professoras teriam o patamar salarial, né, anterior. Tá? Então, é lamentável que nós temos que passar por isso. Mas foram algumas conquistas pontuais, né, alguns enfrentamentos que não acabaram e continuam ainda com relação à jornada de ampliação, à jornada dos professores que precisa ser regulamentada, enfim. Mas nós sabemos que o governo continua a sua sanha e tem aí alguns projetos que nos preocupam, né, e estamos tomando conhecimento deles para tentar enfrentar de forma muito objetiva e não permitir que eles avancem. Como você mesmo disse, Berenildo, vocês temem por palavras do Berenildo, um novo pacote das maldades, é isso? Foi apelidado aí de pacote das maldades 2, mas assim, eu tomo muito cuidado, né, em apelidar, em tentar colocar de forma jocosa, porque são situações às vezes extremamente graves, né, do ponto de vista prático. Então não dá para levar na brincadeira pacote de maldades e fica como se fosse algo, uma alegoria. Até porque estamos falando de um fato muito sério, né? Algumas coisas são realmente sérias. Eu tenho, óbvio que nós vimos aí que tem algumas adequações que são relacionadas à emenda 103, que é da Previdência, né? E o governo municipal precisa seguir, e dentro do que eu olhei, está seguindo aquilo que está determinado, né? Então nós perdemos o bonde da história quando foi aprovada a emenda 103, que fala da Previdência, a malfadada reforma da Previdência. Agora, aqui há uma adaptação daquilo que tem que ser feito, né? Então eu acho que nós temos que ter muito cuidado antes de criar determinados alarmes. Nós vimos aí nos últimos dias que as pessoas começaram a entrar em desespero, né? E algumas coisas nesses projetos nem estão relacionadas aos servidores. Então foi preciso que a nossa presidente fosse ao governo, falasse com a secretária do prefeito, né, com a chefe de gabinete, para saber quais eram os projetos e dizer, esse aqui não tem nada a ver. Então tem projeto relacionado ao meio ambiente, ao IPTU e etc., que não estão no bojo do servidor, certo? Mas criou-se um alarde, falaram que tinha 20 projetos que mexiam nos direitos dos servidores, e nós ficamos extremamente preocupados. Aderbal. Berenildo, tem aqui uma relação são 3 projetos ligados aos servidores, né? Mudança da idade mínima para a aposentadoria, uma lei que muda a lei orgânica municipal, a extinção dos cargos de diretor e assistente de direção, né? E também a alteração das férias, que mudaria o estatuto do servidor. É isso mesmo? Isso, são os projetos que eu olhei assim, que são mais importantes, né? Onde nós precisamos ter mais atenção, são exatamente esses que você citou.
Com relação à aposentadoria, eu ainda não vi nada que foge daquilo que está na emenda 103. O caso que eu acho extremamente grave, né, e que a sociedade precisa discutir e que a imprensa precisa questionar o poder público é com relação aos gestores de unidades escolares. O governo está criando cargos em comissão, né, deixando aí de lado, esquecendo, acabando com o concurso público para gestor de unidade escolar, para diretor de escola, né, o que foi um avanço que nós tivemos em Cubatão. Então, quando a legislação dizia, olha, a partir de agora vai ter concurso, houve uma mudança no comportamento, os gestores vieram através de concurso, alguns eram da rede, outros vieram de fora, mas enfim, as pessoas tiveram investidura em um cargo com responsabilidades, né? E alegar que a pessoa comissionada vai ser mais responsável do que aquele que fez o concurso público é uma balela, né? Porque quem faz o concurso público assume todas as prerrogativas do cargo e as responsabilidades, direitos e deveres, as obrigações, né? Quem garante que um gestor vai poder fazer um enfrentamento num caso grave se ele estiver ali comissionado? Você imagina, por exemplo, nós vimos agora, né, é importante falar isso, o caso das escolas, o vereador Rochinho fez visitas em algumas unidades e constatou o estado de abandono de várias unidades escolares. Óbvio que o gestor que permitiu a entrada dele, hoje não pode ser punido porque autorizou um vereador a entrar. Agora imaginem um gestor comissionado, né, de livre provimento do prefeito, que permite que um vereador vá lá fazer uma denúncia. No mesmo dia o prefeito vai dar uma canetada e vai tirar. É um risco. Berenildo, pois não, só colocando o Berenildo aqui, tem a Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei federal, 93/94, que é de 2000, que é de 20 de dezembro de 1996, que versa sobre o diretor e vice-diretor. Essa lei não obriga que o diretor e o vice seja por concurso público, é isso? Então, aí a produção está me informando que temos menos de um minuto para encerrar o bloco, então no terceiro bloco o Berenildo vem respondendo esta pergunta do Aderbal Gama. Embaixada Brasil é só aqui, é na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353. Alfa Segurança. Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu terceiro, porém último bloco. O entrevistado desta noite é Berenildo Gonçalo, vice-presidente do Sindicato dos Professores Municipais daqui de Cubatão. O Aderbal Gama vai retornar com a pergunta que foi iniciada no final do segundo bloco. Era a respeito da Lei de Diretrizes e Bases, que é do dia 20 de dezembro de 1996, que fala sobre a obrigatoriedade do concurso para diretor e vice-diretor. Berenildo, não é uma obrigação, então? Então, alguns municípios adequaram a legislação colocando o professor efetivo, né, com acesso ao cargo de diretor de escola. Então é uma saída, mas o que nós debatemos, né, é que o provimento desses cargos ele precisa ser através de concurso, como todo serviço público. Nós sabemos disso já. Essa história de dizer que, olha, o serviço público vai funcionar melhor se a pessoa não tiver estabilidade, se ela puder ser trocada, isso é balela. Tá? Então eu acho que aqui há algo para ser questionado, sim, né? Vai gerar um déficit dentro da educação, vai ter gente que vai estar mais preocupada
em ter a ascensão a um determinado valor, né, sendo gestor, do que propriamente fazer um trabalho pedagógico voltado às comunidades escolares. Berenildo, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Dentro desses projetos, eu também tive acesso aos projetos, eu li a todos, parece que há uma alteração na questão das férias dos servidores, né? Queria que você, como presidente de um dos sindicatos que incorpora a classe, né, os professores são servidores municipais, falasse sobre isso. Então, mais uma vez, assim, o governo aqui coloca a questão das faltas injustificadas, né, repercutindo então nas férias. E assim, nós entendemos que uma vez que o trabalhador ou o servidor já sofreu a punição, né, não deve ter mais nada que repercuta num outro direito. Então, se ele já teve uma falta injustificada, recebeu desconto por aquela falta, não pode gozar de licença-prêmio porque atingiu o limite, ele não pode ter mais nenhum tipo de punição, né? Acabar com o absenteísmo, ou seja, com a falta do servidor ou do trabalhador, se dá através de valorização, de política que valorize o trabalhador. Criar normas para fazer com que ele compareça, mesmo em situações em que não tem condições, né, não vão resolver os problemas. Aderbal? Berenildo, tem uma adinha aí que está tirando o sono de muitos funcionários públicos, rapaz. Estourou essa semana aí. Os procuradores, estão determinando que seja obedecida a Constituição de 1988, que diz que para ingressar no serviço público tem que ser por concurso. Só que me parece que ela está indo também dizendo que quem ingressou no serviço público até 5 anos atrás não tem essa estabilidade. Isso. Berenildo. Se não me engano, foi até matéria de capa. Foi matéria de capa do nosso jornal Folha de Cubatão. Berenildo, como é que o sindicato está vendo essa situação? Então, nós estamos sempre vendo com muita preocupação, né? Primeiro que quem provocou o Ministério Público provocou com uma determinada intenção, né? Porque já que é uma lei com 30 anos, né? Por que agora, depois de tanto tempo decorrido, vão lá no Ministério Público e dizem que tem uma lei inconstitucional no município? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo é que existiam duas categorias, né? Que é o pessoal do cargo do quadro complementar e do suplementar. Então, tem uma categoria que tem estabilidade, que entrou no serviço público antes de 1983 e que foi beneficiado pela lei, inclusive na época do Dr. Passarelli ainda, e tem uma categoria que entrou depois de 83. Tem um grupo que entrou depois de 83, então não pegou a estabilidade dos 5 anos. Né? E o Tribunal de Justiça, então, diz que é inconstitucional. Agora, ele não modulou, ou seja, o tribunal não disse que as pessoas deveriam perder, aliás, pelo contrário, diz que não devem perder os vencimentos, não tem que devolver nada, está muito claro lá, né? Portanto, elas teriam direito a ter aposentadoria, enfim, todas as prerrogativas. Né? Inclusive, o voto divergente é curioso, porque eu pude assistir pelo Facebook, pelo YouTube. O voto divergente fala exatamente isso, que foi um questionamento e um posicionamento da Justiça para algo que já se perdeu no tempo, que não tem mais efeito. Né? E nós vimos agora que tem uma outra ação colocada também pelo Ministério Público, que aí vai em cima das vantagens individuais dos servidores que estão nessa situação. Ou seja, parece que é algo arregimentado mesmo, né, para fazer com que um grupo de servidores perca alguma coisa. Berenildo, são 10 professores dos concursos de 85 e 88 que estão nessa situação. O sindicato pretende entrar com alguma ação com relação a isso? Sim, o sindicato tem dado apoio, né? Essas pessoas têm conversado com o nosso advogado. Nós estamos esperando que a Prefeitura faça a medida cabível, os recursos cabíveis, né? Ainda os embargos. E depois disso, depois que tiver transitado e tal, aí nós vamos ver se entra com ação ou não entra. Mas todo mundo está sendo amparado, sim. Como você como servidor também, Berenildo, o que você observa dentro do métier dos servidores? Causou realmente um alvoroço a nível de pânico? Sempre causa, né? Até porque uma coisa que eu digo muito
Inclusive, falei assim com membros do governo já diversas vezes, nós precisamos ter previsibilidade. O prefeito costuma dizer isso, né? Ter previsibilidade é saber que você ingressa numa carreira, num quadro, numa função específica no serviço público, que você sabe que você vai de um ponto a outro, né? Com segurança, com tranquilidade, é o que não está acontecendo, né? E sempre, infelizmente, em Cubatão tem disso, sempre aparece alguém que vai cutucar algo, né, com um objetivo que nem sempre fica claro e as pessoas, então os trabalhadores que contribuíram, acabam tendo prejuízo. Berenildo, é uma questão realmente complicada, né? Me parece que a procurador, a prefeitura entrou com embargo agora, né? Aliás, a Câmara de Cubatão também está passando, também há servidores lá, então ambas as procuradorias, né? Isso, estão... Câmara, a CMT, enfim, né? Nas autarquias também existem. Também tem. Então não é uma coisa simples, né? Mas essas pessoas trabalharam, elas precisam ter amparo. Tanto que eu disse na reunião com o governo, né, e procuradores, eu falei, olha, que haja um movimento, inclusive chamado pelo prefeito, com audiência pública na LESP, com uma forma de pressionar os desembargadores para que eles, pelo menos, modulem os efeitos da decisão, né? Que se faça um movimento político. Mas parece que, às vezes, é mais fácil olhar assim e dizer, olha, isso aqui reduz em X os vencimentos de tal grupo, né? Isso parece muito mais fácil, porque aí começa a sobrar dinheiro no caixa e infelizmente, esse governo tem trabalhado com superávit. A gente vê muito isso, né? Nós vimos na questão nossa dos professores com relação à ampliação de jornada, né? Não contribuímos mais para a Previdência, mas a Prefeitura também não contribui com a parte patronal, né? Então, de repente, entrar hoje e conseguir retirar uma diferença de servidores de determinado grupo, e é um grupo grande, 1.200 e pouco, é significativo. Bem, a produção está me avisando que estamos chegando ao final do programa. Berenildo, em nome da TV Polo, eu quero agradecer a sua presença aqui, foi extremamente explicativo tudo que foi abordado diretamente a sua pessoa como vice-presidente do sindicato. Você tem 30 segundos para esta câmara. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer imensamente o convite, né? Eu vim com muito prazer ao programa, participar com você e com o Aderbal, né? Quero dizer a minha categoria dos professores que nós estamos sempre atentos, sempre discutindo, conversando, e tudo que aparece, nós imediatamente procuramos orientar os nossos professores, buscar informação com o governo, mas sem criar alarde, sem criar confusão, porque às vezes as pessoas acham que criar um rebuliço, deixar as pessoas nervosas, vai resolver alguma coisa. Não, tem que ser com tranquilidade, serenidade. Nós sempre buscamos isso, tá bom? Então estou à disposição sempre que quiser também. Obrigado, Berenildo. Aderbal? É isso, Berenildo. Eu desejo que o prefeito Ademário sente na cadeira dele e coloque a mão na consciência, e que os servidores que carregam aquela prefeitura, né, e o que ele puder fazer para o bem dos funcionários, ele só vai ser beneficiado lá na frente, entendeu? Porque até o momento o que o Ademar tem feito com os servidores não está nada fácil, está bem complicada a situação. Eu quero desejar uma boa eleição para o Sindicato dos Professores, quero dar os meus parabéns às chapas 1, 2 e 3, e quero desejar boa sorte a todos os candidatos. Boa sorte. Que o melhor aconteça em prol dos professores municipais de Cubatão. Você que acompanha o Embaixada Brasil, até a próxima.